Graça e paz, que bom que estamos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E agora, nesse momento, nós vamos fazer a leitura do Salmo que vamos refletir logo após. É o Salmo número 20, na sequência daquilo que nós estamos estudando no livro dos Salmos. Vamos fazer essa leitura junto? Vamos acompanhar aonde você está, também faça a leitura conosco. Salmo 20 foi escrito para o regente do coral, o cantor principal do coral da nação de Israel, o mestre de música, e Davi escreveu da seguinte forma: que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome de Deus de Jacó o guarde de todo mal. Que de seu santuário ele lhe envie socorro e de Sião o fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. Há um interlúdio aqui, uma pausa, e depois então Davi continua escrevendo: que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeiras em nome de nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as tuas orações. Agora sei que o Senhor salva seu ungido. Ele responderá de seu santo céu e o livrará com seu grande poder. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Dá vitória ao teu rei, ó Senhor. Responde ao nosso clamor por socorro. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pelas músicas que nós já cantamos, celebrando ao Senhor, mesmo nessa dificuldade que estamos tendo de não podermos estar juntos e com muita alegria celebrar ao Senhor. Que o Senhor sonde os nossos corações, que o Senhor nos ajude a cultuarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Muito obrigado por esse texto que acabamos de ler, pelo encorajamento que esse texto nos dá. Agora nos ajuda, Senhor, a olharmos para ele e vermos as verdades que podemos encontrar e aplicarmos na nossa vida. Nos ajuda, ilumina a nossa mente, o nosso coração e nos torna dóceis à Tua palavra. Em nome de Jesus é que agradecemos, Senhor. Amém. Nós estudamos nesses últimos domingos, os últimos salmos que estudamos foi o Salmo 18, que alistamos 9 atitudes de gratidão diante do livramento do Senhor. Davi, em outros salmos anteriores, ele relatou vários sofrimentos que ele vinha passando. Mas no Salmo 18 ele mostra que houve um livramento, ele percebeu a mão de Deus, como Deus o ajudou. Então ele alista 9 atitudes de gratidão diante do livramento espetacular que Deus deu para ele e para nós também nos nossos dias. No Salmo 19, então, vimos que o homem, depois do pecado, ficou cego e Deus então vem ao seu encontro tentando revelar a sua pessoa e os seus propósitos, o seu plano para com o homem. Então nós estudamos sobre 2 revelações ali, a revelação geral, que está na natureza, no mundo criado, que identifica quem Deus é, mas por causa do pecado do homem, o homem se torna somente indesculpável diante de tanta revelação que Deus dá. O problema está no homem. E Deus, sabendo dessa insuficiência, dessa incapacidade, traz a revelação especial através das Escrituras, para nós conhecermos os seus planos, a sua pessoa, o seu propósito, o seu povo e a sua providência. Como Deus resolve, então, querer salvar o homem com a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça. Hoje nós vamos estudar o Salmo 20. E em resumo, bem resumido mesmo, nós vamos estudar sobre a oração diante da batalha. Todos nós enfrentamos batalhas a todos os dias. A vida nossa aqui, depois do homem ser expulso do jardim, é difícil. É muita luta, é muita batalha. Ela já começa desde o parto e até o final da nossa existência, quando nós falecemos. Em toda a nossa trajetória temos momentos muito rápidos de alegria. São momentos fugazes que surgem, nos alegram, mas em pouco tempo já temos que batalhar novamente. E muitas vezes nós nos anestesiamos. A nossa vida é como sempre estivéssemos na nossa frente vários muros,
Alguns então tomam o lado direito, outro esquerdo, mas como nós podemos seguir em frente? Como nós podemos ter coragem? Quem pode nos ajudar a seguirmos em frente e com satisfação, com alegria, com paz no coração e sabendo que o que estamos fazendo, estamos glorificando a Deus? O ambiente desse salmo que nós vamos estudar hoje é um ambiente de prestes a haver uma grande guerra. Não sabemos claramente qual que eram os vizinhos que Davi tinha, que ele tinha que enfrentar essa batalha, essa guerra. Então os rumores da guerra, esses exércitos que muitas vezes, na maioria das vezes, eram maiores do que a própria nação de Israel. Então surgia uma inquietação, surgia um medo, uma ansiedade no povo, na liderança e principalmente sobre o rei, sobre o líder principal, aquele homem que tinha sido ungido para ser o líder da nação de Israel. A ideia é, se o rei for bem, a nação estará bem. Se a nação estiver bem, o rei também estará bem. Então é um efeito, é uma causa e efeito aqui entre esse relacionamento da nação para com o rei e do rei para com a nação. E como Israel era uma nação teocrática, eles tinham um relacionamento religioso, espiritual, civil e moral diante de Deus. Davi era simplesmente um instrumento nas mãos de Deus para gerenciar o povo de Deus. E abaixo de Davi tinha os líderes, os sacerdotes. Então o que nós vamos ver aqui diante de talvez uma grande batalha, que causava medo, causava ansiedade, filhos, maridos estariam indo para a guerra sob a liderança de Davi. Então, diante dessa situação, parece que o próprio Davi escreve, mas parece que ele relata como se fosse alguém da nação, talvez algum líder, um sacerdote, viesse sobre Davi, como se impusesse as mãos sobre Davi e sobre os líderes da nação, e então estivesse intercedendo por eles. Isso é algo maravilhoso. Antes de fazer qualquer coisa, antes de consultar, de mostrar os mapas, a geografia, saber informações sobre os exércitos, eles param e oram. Eles intercedem a Deus. Então o que nós vamos ver aqui nesse texto são pedidos da nação de Israel pelo rei. E são um tipo de oração que nós podemos também usar para as nossas batalhas no dia a dia. Como essa oração, então, pode ser entendida? Então, a ideia aqui desse salmo é qual é a composição da oração diante da batalha. Nós, nesse último ano, temos uma batalha muito grande que saiu simplesmente do Brasil ou do Japão, mas está envolvendo o mundo todo. É uma pandemia que está trazendo muitas lutas, muitas batalhas. E além do problema do vírus, das doenças que isso está causando, há muitas batalhas políticas e econômicas. E que vão trazer efeito, mesmo que as vacinas interrompam um pouco a disseminação desse vírus, vai trazer efeitos por longo prazo. Então agora todos os países estão enfrentando, pessoas estão enfrentando esse problema e nós vamos enfrentar muitas batalhas depois. Além disso, nessas 2 últimas semanas, desde dezembro quase, pessoas da nossa igreja têm enfrentado batalhas sérias. Eu mesmo, com meu irmão, enfrentou uma batalha muito grande. A minha mãe enfrentou uma batalha muito grande. Pessoas da nossa igreja, da Igreja Ágape, estão enfrentando batalhas sérias que quando nós vemos, estão acima do nosso controle, acima dos nossos limites. Nos sentimos insuficientes para cuidar desses assuntos. Essas batalhas são aqueles muros que a gente precisa ultrapassar. Então, nesse salmo, nós vamos descobrir qual é a composição da oração diante da batalha. Como nós podemos orar, então, de forma correta, sábia, inteligente, racional e com uma oração que chegue agradável
aos olhos do Senhor, aos ouvidos do Senhor, ao coração do nosso Deus. Em primeiro lugar, Davi então vai mostrar que a nossa oração tem que ser uma súplica. Ela não pode ser meramente uma repetição de palavras. Ela tem que vir algo lá do coração, com intensidade, com calor, com confiança em Deus. E essa pessoa que está orando aqui, ela fala assim, que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. Aqueles tempos de angústia diante de uma guerra. Que se Davi, que era o Arquegon, o representante da nação de Israel, que fosse para a batalha e ele não soubesse liderar a nação de Israel, não soubesse usar a sua inteligência, a sua coragem, encorajar os soldados, liderar os soldados para guerrear, ele poderia perder a guerra e todo o destino de Jerusalém, da nação de Israel, estaria então perdido. Então é um sofrimento muito grande. Como eu relatei, como vários de nós passamos e alguns estão passando ainda por esse dia. Então, esse salmo começa dessa forma, mostrando que um dos componentes de uma oração que agrada ao Senhor é que a gente vá diante dele não somente com palavras fabricadas ou palavras decoradas, mas que do nosso coração venha uma súplica, um pedido de socorro. Que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó o guarde de todo o mal. Que de seu santuário ele lhe envie socorro e de Sião o fortaleça. Então parece que alguém diante do rei está orando para Deus, mas em direção ao rei. Ele está sendo simplesmente uma pessoa que está direcionando um clamor a Deus e ao mesmo tempo incentivando Davi, o rei, a ter essa visão, a ter esse entendimento de que ele tem que também clamar a Deus diante do sofrimento que ele tem. Então, o primeiro componente de uma oração que agrada ao Senhor é que tem que vir do nosso coração, e um pedido de socorro, e que Deus fortaleça. Nós não podemos aqui... Davi, ele era um homem de guerra, ele era muito sábio, ele sabia, tinha experiência, mas ele sabia que ele precisava do socorro do Senhor. Ele precisava ser fortalecido por Deus, e que Deus o guardasse de todo o mal. Não somente o mal que poderia acontecer com ele, mas que na prática da batalha, na prática dessa guerra, na luta diante desse sofrimento, o coração dele não desagradasse a Deus, o coração dele não reclamasse, não murmurasse e não praticasse coisas que seriam desagradáveis diante de Deus. Então que a oração aqui é que na hora que os inimigos usam de maldade, usam de crueldade, Davi não seria livre do mal para não cometer essas mesmas coisas. Ele agir de acordo com as orientações de Deus em guerra. Uma das coisas que a gente vê na nação de Israel é que Deus nunca permitia que a nação de Israel começasse uma guerra. Deus então permitia que houvesse retaliação para a defesa da nação de Israel, mas a nação de Israel não deveria ter iniciativa para iniciar uma guerra, para ganhar despojos, tornar pessoas escravas. Mas quando alguém invadia, tentava fazer isso com a nação de Israel, então Deus orientava a nação de Israel para se defender. E aí, então, depois dessa batalha, eles podiam até pegar os despojos, então serem beneficiados por aqueles despojos. É interessante aqui, mais um detalhe, quando eles iam em guerra, depois da batalha vencida, armas, capas, roupas, suprimentos, poderia ser dividido pelos soldados que lutaram ali, pelas famílias, talvez de alguns soldados que morreram na batalha. Mas tudo aquilo que eles recolhiam, em princípio, estava sub júdice. Então nenhum soldado podia pegar aquilo e levar para casa. Não, eles tinham que pegar, levar para um lugar, daí um ia avaliar quais foram as perdas que aconteceram, quantos soldados, quantas pessoas morreram, como as famílias foram prejudicadas, e daí eles então distribuíam para tentar compensar um pouco as tragédias que aquela guerra provocou. Não, a nação de Israel não podia ir para a guerra com cobiça, com ganância. Era simplesmente para se defender e aí provocar um pouco de justiça e amparo para essas famílias que perderam os seus maridos, filhos e parentes. Então, em primeiro lugar, a composição da oração é suplicar. Algo que vem pedido como um envio de socorro por Deus e que Deus fortaleça,
que tenha convicção de que toda orientação seria dada por Deus. Em segundo lugar, essa pessoa que está orando aqui, ela levanta uma questão. Ela fala no versículo 3, que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. É estranho essa palavra aqui. Mas parece que é como se fosse uma negociação aqui. O amor de Deus por nós, o socorro de Deus é incondicional. Mas muitas vezes quando nós pedimos algumas coisas para Deus, Deus pergunta para nós, por que você quer isso? O que você quer usar? Como tem sido a sua vida para você chegar aqui e pedir isso? Deus quer negociar conosco. Ele quer que nós argumentemos com Ele. E aqui essa pessoa está falando que Deus se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. O que essa pessoa fala aqui é que a composição da nossa oração tem que demonstrar que até aquele momento nós fomos sinceros. Nós não estamos tentando enganar a Deus, tanto no passado como naquele momento da nossa oração. O que essas palavras querem dizer é que na nação de Israel havia a prática de sacrifícios, de ofertas, de holocaustos, de rituais. As pessoas eram treinadas desde crianças a como fazer isso. E o que muitas vezes acontecia, a prática daquelas festas, daquele culto que a nação de Israel fazia, o que mais importava para Deus era o como as pessoas faziam. Não o quanto, não a forma, mas o que estava lá dentro do coração. Não importava se a ovelhinha era a melhor possível, que deveria ser, mas o que importava é o que ia no coração, se havia fé, contrição, amor. O objetivo era glorificar e agradar a Deus. Então esse texto aqui levanta para nós que Deus vai agir em favor dessa pessoa olhando para a nossa sinceridade no nosso culto a Deus no dia a dia. Isso nos avisa que, como é chato nós negligenciarmos Deus no dia a dia, não darmos importância, só darmos aquilo que sobra de tempo, de qualidade, não estamos nem aí no momento de adoração e de ouvir a palavra de Deus. E de repente, quando surge uma necessidade, nós choramos diante de Deus. Isso não é sinceridade. Então, a pessoa que falou essa oração e que Davi escreveu, ela levanta essa questão, olha, que Deus se lembre de todas as tuas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. Também traz a ideia de que se realmente eu entendo qual é a maneira de chegar até Deus e a maneira de permanecer na presença de Deus, de ter comunhão com Deus, que através de eu entender qual é a minha natureza pecaminosa, que eu preciso do perdão de Deus, que eu preciso da graça de Deus, que preciso de alguém morrer por mim, derramar o seu sangue em meu favor, para mim ter acesso a Deus. Nós temos um exemplo que vale a pena você ler um dia, a história de Saul, um homem arrogante, que achava que simplesmente adorar e praticar os rituais era simplesmente algo ritualístico, religioso. Ele não estava nem aí com Deus. Então, uma pessoa assim, o final é triste. E é exatamente isso que aconteceu com Saul. Mas esse salmo aqui está lembrando que nós seremos atendidos diante da batalha se nós somos sinceros na nossa vida diária cotidiana. Deus não é um pronto-socorro que eu chego com um cartãozinho e dou lá e sou atendido. Não, Deus é o nosso Pai, Ele se relaciona conosco. Então Deus se lembra de todas as nossas ofertas. Ele se lembra como é a nossa relação com Ele. Então, antes de exigir e pedir alguma coisa por Deus, talvez é necessário uma confissão de pecado, um arrependimento, uma contrição diante de Deus por causa que não estamos levando uma vida que agrada a Ele. Então, tem que haver nessa oração nossa uma sinceridade, não somente naquele momento, mas na história de vida de relacionamento com Deus. Então, por isso
que entre o versículo 3 e o versículo 4, Davi coloca um interlúdio, uma pausa. Antes de continuar cantando, para parar, para pensar. Como está a minha sinceridade diante de Deus? De que adianta eu chegar diante de Deus, cantar louvores, levantar as mãos e chorar, se eu odeio, se eu tenho falado mal de outras pessoas? Não há sinceridade. Então Davi coloca uma pausa aqui para me parar, refletir, sondar o meu coração, me arrepender e confessar. E então aí seguir em frente nessa oração diante da batalha. No versículo 4, Davi fala que é um texto que é meio estranho também a aplicação disso, mas ele fala que nós devemos ser submissos a Deus. Olha que a pessoa que orou aqui, ele fala que ele conceda, que Deus conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Inicialmente parece que é um cheque em branco. Parece que a gente chega diante de Deus, olha, assina aqui. E aí Deus assina e então eu posso sair fazendo o que eu bem quiser. Eu posso usar o valor desse cheque, esse valor infinito, para comprar e para agradar aquilo que eu bem mais queira. Então, os meus planos e o meu coração. A ideia do texto aqui é justamente o contrário. Nós não temos esse direito. A ideia do texto é que Deus vai nos atender se nós estivermos alinhados aos planos de Deus. Se os planos de Deus forem as maiores motivações, aquilo que domina o meu coração. É quando estou alinhado, quando eu conheço corretamente os desejos de Deus sobre a humanidade e isso começa a fazer parte da minha vida. E eu vivo para isso. O próprio Jesus, quando estava em Jerusalém e olhando para o templo assim e expulsou os cambistas do templo, ele falou assim: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Isto é, eu me alimento da vontade de Deus. Então tudo aquilo que ele fazia, o que o seu coração mandava ele fazer, era exatamente aquilo que era a vontade do Pai. Então essa pessoa fala que Deus conceda os desejos do seu coração, porque serão quando forem os meus desejos de Deus. E lhe dê sucesso em todos os seus planos, quando o coração for dominado pela vontade de Deus. Então, quando eu conheço e como a vontade de Deus, tudo que eu fizer será bem sucedido. Será aquilo que Deus quer que a gente faça. Deus também, nesse salmo, fala que nós temos que nos satisfazer em Deus. Versículo 5. Daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos e penduraremos bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Então essa pessoa que está orando por Davi, então que está orando para que Deus responda todos os seus pedidos emergenciais durante a batalha e nas estratégias, que Deus ilumine o coração do rei. E ele fala aqui: Davi, né, nós vamos nos satisfazer em Deus. Deus é a nossa satisfação, é a nossa alegria. Daremos gritos de alegria pela sua vitória, Davi. Mas hastearemos bandeiras em nome de nosso Deus. O objetivo não é que o rei fosse um homem bem-sucedido, um rei famoso, um rei vitorioso simplesmente, mas toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a gratidão seria para o próprio Deus. Eles estariam satisfeitos em Deus. Isso eu acho que é uma das coisas mais perigosas do nosso coração. Quando oramos, pedimos ajuda na batalha, conseguimos vencer essa batalha, e aí aquelas palavras do nosso ouvido que dizem assim: você é muito bom mesmo, hein? Você é especial. E a gente pendura uma bandeira em nosso nome. A oração aqui é que durante a batalha Deus ouça o rei Davi para liderar, mas depois de todas as vitórias, quando estiverem voltando, eles venham louvando, adorando, enriquecendo, honrando o nome de Deus.
mesmo com algumas feridas, alguns machucados, mas mesmo assim louvando pela vitória que o Senhor deu para eles. Esse é um componente muito importante na nossa oração. Nós temos que orar para que Deus nos proteja de honrarmos e glorificarmos o nosso nome e sempre glorificarmos o nome dele. Mas um componente dessa oração é a segurança em Deus. Nós temos que demonstrar que nós estamos seguros somente em Deus. Olha o que o Davi escreve aqui. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu e o livrará com o seu grande poder. Nós fomos comprados por Deus, nós somos propriedade de Deus. E Deus tem o seu ungido, aquela pessoa que Ele escolheu, capacitou, oficializou como seu líder, como seu ministro diante do povo. Então Deus salva o seu ungido. Essa salvação aqui nós vamos ver um pouquinho para depois, é uma segurança não somente de milindres que pode acontecer aqui, mas é uma segurança eterna. O mundo pode tirar até a vida do nosso corpo, mas o mundo não pode tirar Deus de nós, porque o Senhor salva, o Senhor preserva a nossa relação com Ele para todo sempre. Nós temos medo dos inimigos, de sermos mortos, mas todo homem deve ter muito mais medo e temor de Deus, porque Deus pode lançar, quando ele não tem relacionamento com a pessoa, lançar no fogo eterno, na condenação eterna. Mas aquele que ele salvou tem segurança eterna somente nele. E a sequência do texto vai nos alertar muito sobre isso. Olha só o que fala o versículo 7. Nós devemos orar então confiando e demonstrando que Deus é suficiente para nós. Davi escreve assim: alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Dá vitória ao teu rei, ó Senhor, responde ao nosso clamor por socorro. Nessa época de Davi, uma nação que tinha muitos carros e cavalos era a nação do Egito. Com carros e cavalos, então, poderia se transportar um exército muito rapidamente, ir para um ataque e voltar correndo, e os soldados estariam muito mais descansados e podiam se recuperar. Cavalos aqui representam tudo aquilo que são recursos que não tem problema nenhum, mas quando a gente deposita a confiança, quando isso é a joia preciosa do nosso coração. Quando a gente pensa assim, com isso, quando eu tiver isso, então eu vou estar satisfeito, ninguém vai me derrotar, eu estarei seguro e tudo aquilo que eu preciso é isso. Quantos de nós lutamos anos e anos para conseguir alguma coisa e depositamos nosso coração naquilo, porque com aquilo, tendo aquilo, a gente acha que vai estar seguro. E de repente um simples vírus invisível destrói todos os nossos planos. Essa era a mesma coisa da época de Davi. Diante de um exército enorme, 3, 4 vezes maior que o seu exército, a tentação era ir buscar e fazer uma aliança com os egípcios, para que eles emprestassem, para que eles viessem lutar junto com a nação de Israel. Mas quando aconteciam essas alianças, você tem que abrir mão de muitas coisas. E Deus não queria que isso acontecesse. Até na nação de Israel, lá em Deuteronômio, fala que quando eles tivessem reis, eles não poderiam multiplicar cavalos, não podiam multiplicar mulheres, o rei não podia fazer isso, isto é, casar com mulheres estrangeiras, para então ter alianças com esses povos, não multiplicar riqueza, depender de riqueza, e o rei deveria escrever o livro da lei para si. Salomão escreveu o livro da lei para si, o filho de Davi, mas descumpriu essas 3 ordens que Deus tinha dado ao rei. E Deus dá essa ordem aqui. A oração está lembrando isso, para que a nação de Israel não buscasse artifícios que não fosse simplesmente a confiança em Deus e seguir as regras de Deus.
Como muitas vezes nosso coração engana e achamos que então podemos descansar. Temos riqueza, ou temos aliados, ou temos inteligência, ou temos uma formação. Nós depositamos uma confiança em cavalos e carros e abandonamos a confiança em Deus. O texto fala o seguinte: alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. O exército estava ali, o rei estava ali e alguém ora pelo rei, lembrando isso. Eles estão prontos para ir para a guerra. E o texto fala uma coisa bem interessante aí no versículo 8. Tais nações perdem as forças e caem. Mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. O que esse versículo 8 está falando aqui? Que o fato de confiarmos a Deus não significa que também não vamos cair. Quando muitas vezes depositamos toda a confiança em riquezas, em um relacionamento, em uma amizade, em alguma propriedade que temos, numa parceria que temos, no emprego, na educação que temos, e de repente caímos. Aqueles que depositam total confiança nisso, dependem disso, caem e permanecem. A vida acabou. Mas aqueles que confiam no Senhor caem também. Mas eles têm uma esperança, que é uma energia, que é uma força que vem para continuar avante. Então nós nos levantamos e permanecemos firmes. Por quê? Jesus foi levantado duas vezes, lá na cruz e na ressurreição. Foi levantado na cruz para eliminar a culpa que nós tínhamos e foi levantado no Calvário, na tumba, para nos justificar, para nos dar salvação. Ele caiu e juntamente com ele nós podemos até chegar à morte, mas nós permaneceremos com Deus. Ninguém pode roubar Deus de nós e ninguém pode roubar nós de Deus. Então a conclusão do Salmo no final é: dá vitória ao teu rei, ó Senhor, responde ao nosso clamor por socorro. Diante de uma oração que mostra a composição da oração diante da batalha. Essa oração tem alguns elementos que nós vimos. Ela é uma súplica que vem lá do coração, que está lá dentro por pedido de socorro. Ela tem que ser feita em sinceridade. Ela é uma submissão aos planos de Deus. Ela tem que estar de acordo com a vontade e os planos de Deus. Ela é uma oração que revela que o coração está satisfeito somente em Deus e a segurança é em Deus que nós temos, não em carros nem em cavalos. E Deus é suficiente para nós. Nós não precisamos buscar outros recursos, outras alianças. Não precisamos mudar os valores, mudar as escrituras, mudar o nosso comportamento. Nós temos que agradar a Deus e não ao mundo. Jó passou por vários problemas, várias dificuldades. Que batalha que Jó enfrentou. Ele perdeu a fortuna dele, ele perdeu a família dele, ele perdeu a fama dele de ser um homem íntegro com Deus, mas ele não perdeu a fé. E no versículo 25 do capítulo 19 ele fala o seguinte: quanto a mim, sei que meu Redentor vive e que um dia, por fim, se levantará sobre a terra. Redentor é a palavra Goel, que ela pode ser traduzida por vingador, pode ser traduzido por aquele que redime, o libertador. Então, em vários lugares, essa palavra se refere a Jesus, o nosso Redentor, o nosso Messias, o nosso ungido, aquele que foi ungido por Deus. E Jó fala assim: eu sei que o meu Redentor vive lá atrás. Jó sabia que Deus tinha um Redentor para ele e que vivia, e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. A ideia de levantar aqui traz a ideia de ressurreição. Agora, como que alguém vivia e seria ressuscitado? Ele morreria? Talvez Jó está mencionando aqui dois fatos da vida de Jesus que eu acabei de falar. Que Jesus um dia seria levantado ali na cruz
e que um dia ele se levantaria do túmulo, ele não deixaria de estar morto depois de 3 dias da sua morte. Nós podemos ter essa esperança e essa confiança de que Deus vai nos socorrer, porque Jesus Cristo já lutou por nós. E essa história dessa oração que aconteceu com Davi, um rei depois de Davi usou essa prática. Novamente a nação de Israel, na época do rei Josafá, que essa história está narrada em 2 Crônicas capítulo 20, novamente chegaram notícias para o rei Josafá que 3 reinos se juntaram, estavam prestes, bem perto de Jerusalém, para guerrear. Não seria nem uma guerra, seria um massacre. E o que Josafá fez, lembrando dessa oração de Davi, ele não desesperou. Ele reuniu o povo e antes de pensar em qualquer coisa, ele foi e orou uma oração semelhante a essa oração que nós vimos, os componentes dessa oração. Ele dobrou os joelhos e levou o seu povo a orar por Deus. E aí alguém da liderança, dos sacerdotes, dos levitas, se levanta e dá instruções para Josafá. E eram instruções meio malucas, que na frente do exército deveria ir os levitas cantando. Josafá então obedeceu, confiando que Deus era o seu socorro, na suficiência de Deus, que ele não precisaria fazer pactos com outras nações. Ele simplesmente confiou. Deus lutou por eles. Sabe o que aconteceu? 2 exércitos, primeiro dos inimigos, começaram a guerrear entre si, e aí o outro exército que sobrou guerrearam entre si, e quando a nação de Israel chega, a nação de Judá chega no lugar onde estavam os exércitos, eles estavam todos mortos. Só restavam agora pegar o despojo, os objetos que eles podiam aproveitar e fazer a distribuição. E era tanto de suprimento, de tudo, de armas, de tudo, de roupas. Era tanta coisa que eles levaram 3 dias. O único trabalho que eles tiveram era voltar para Jerusalém trazendo os despojos, que demorou 3 dias. Agora, a esperança não é somente ficar esperando e aí alguém bater a porta e dar alguma coisa para você. Não. Josafá orou, levou o povo a orar, ouviu a palavra do Senhor, o recado do Senhor, e tomou providência de seguir exatamente como Deus tinha orientado. Ele obedeceu incondicionalmente. Por isso, Deus lutou por eles e eles tiveram a vitória. Algumas coisas para nós vivermos, então, diante dessas verdades que nós aprendemos hoje. Esperar e confiar plenamente em Deus não é um otimismo infantil que espera uma saída mágica. Esperar em Deus não é deixar de fazer qualquer coisa e vai acontecer alguma coisa mágica. Não. É ouvir a palavra do Senhor, é agir de acordo, não fazer alianças, satisfazer em Deus, ter Deus como suficiente para todas as coisas e tomar os passos, ser encorajado para agir de acordo com o que Deus quer que agir. O conselho que Josué recebeu, o líder depois de Moisés, é ser forte e corajoso. No início desse salmo, que a pessoa que está orando por Davi pede que Deus fortaleça Davi. Fortaleça para quê? Para ficar deitado esperando? Não, fortaleça para seguir em frente, tomar iniciativa, que tenha inteligência e tenha sabedoria. Um aviso, nesta vida, os momentos de relax, de sossego, de calmaria, são muito curtos para aqueles que servem a Deus. Em nossos dias, esses momentos quase não estão existindo mais. E segundo o que Paulo deixou escrito para Timóteo, nos últimos dias serão mais difíceis ainda. Então, quando você está tendo um momento de relax, você pode ficar tranquilo, aproveite para conhecer a Deus, para servir a Deus, agradeça a Deus e honre a Deus e glorifique a Deus. Não glorifique a si mesmo. Aproveite esses momentos, porque poderemos chegar a dias de muito mais tribulação do que estamos vivendo nos nossos dias. Que Deus te abençoe.
Que Deus renove a esperança, a confiança, a alegria do seu coração, porque ninguém pode nos roubar de Deus e ninguém pode roubar Deus de nós. É a única coisa. Esse relacionamento ninguém pode atrapalhar, nem morte, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nada poderá separar aquele que tem um relacionamento verdadeiro com Deus. Que Deus te fortaleça, que Deus te dê coragem, esperança e continuamos batalhando pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essas palavras do Salmo 20. Que o nosso coração busque essas palavras a todo instante quando estivermos enfrentando batalhas. Que isso não seja simplesmente algo que possamos decorar e como sendo uma coisa mágica, mas que possa se tornar vida nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por cada um irmão esteja ajudando, encorajando e fortalecendo para que vivamos uma vida que agrada e que honre o Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graça e paz. Até um próximo encontro. Amém?